coisa alguma comum ou imunda, mas a voz respondeu-me do céu a segunda vez: não chames comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia varões a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Amém? Levanta a tua mão direita mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te louvo e eu te bendigo por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai Todo-Poderoso, que esta palavra, Senhor, sirva para nós de força, que esta palavra sirva para nós de segurança, que esta palavra sirva para nós de refrigério, que esta palavra sirva para nós, ó Pai, para a direção do teu Santo Espírito. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos acertar em nome de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem nesta noite é a obra do Espírito Santo. Meus irmãos, esse contexto de Atos 11, do 1 ao 18, foi a explicação que o apóstolo Pedro deu para os irmãos da igreja de Jerusalém, de tudo que havia acontecido com ele, que foi uma experiência maravilhosa. Mas eu quero que você atente, porque eu tenho 2 versículos para ler como introdução desta palavra. Primeiro nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44 e 45. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Irmãos, Jesus, ele inaugurou a era do Espírito Santo. Hoje, eu e vocês vivemos da era do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele está agindo no meio de nós. Ele está agindo em todo o mundo para que a sua obra seja feita. Você pode não estar vendo, como eu também não estou vendo, mas o Espírito de Deus está agindo na sua vida. Irmãos, hoje nós temos conexão Wi-Fi, uma conexão invisível, mas que dá a oportunidade de você ter internet no seu celular. Hoje nós temos as ondas de rádio, porque você pode ligar o rádio e ouvir uma voz de uma pessoa que está muito distante. Nós temos também, irmãos, além dessas conexões,
verdade. O Espírito de Deus, ele traz imagens à mente das pessoas. O Espírito de Deus, ele traz palavras à mente das pessoas. O Espírito de Deus, ele traz visões como se fosse um filme, como se fosse um vídeo na mente das pessoas. É assim que o Espírito Santo trabalha. Da mesma forma que hoje nós conseguimos fazer, eu posso te enviar um vídeo, eu posso te enviar uma mensagem de voz, eu posso te enviar um texto. O Espírito de Deus, ele trabalha na mente dos seres humanos desta maneira. Ele está trazendo imagens, ele está trazendo visões, que é como se fossem filmes, ele está trazendo palavras à mente das pessoas. Irmãos, nós precisamos compreender que quem nos guia é o Espírito Santo. Quem guia a igreja é o Espírito Santo. Quem guia a obra de Deus é o Espírito Santo. Por isso que Jesus falou, citando a palavra de Deus, dizendo: e todos serão ensinados por Deus. Você tem um professor 24 horas por dia e ele ministra sobre a sua vida. Eu estou pregando aqui, mas é o Espírito Santo que está agindo. Você está ouvindo agora a palavra, mas é o Espírito Santo que está agindo dentro de você. O Espírito de Deus está entre eu e você. O Espírito de Deus está entre eu e os irmãos que nos acompanham pela internet. O Espírito de Deus está entre nós e as demais pessoas aqui ao redor do mundo. O Espírito de Deus, ele está aqui no meio de nós. Quando você compreende isso, você consegue entender como é o agir de Deus. O agir de Deus é de uma forma invisível. O agir de Deus é de uma maneira que você não está vendo passar à sua frente, mas ele está acontecendo. Você está recebendo a ministração do Espírito Santo. Você está recebendo as visões do Espírito Santo. Você está recebendo as palavras do Espírito Santo. Você está recebendo a voz do Espírito Santo na sua vida. Agora tem um segundo versículo que vai abrir também a nossa mente. E nós vamos ver aqui o que ele nos diz. Lá em João 16, 8. Depois que ele entra, depois que esse Espírito começa a agir. João, capítulo 16, versículo 8, diz assim, ó: e quando ele vier, está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Veja como esse Espírito Santo trabalha em nós. O Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, ele vem sobre a vida da pessoa. Ele vem sobre a vida das pessoas no plural. Para fazer o quê? Para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então eu estou pregando agora, e esse Espírito de Deus está trabalhando em você, convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Esse Espírito Santo, ele trabalha em você te corrigindo, ele trabalha em você te direcionando, ele trabalha em você te consolando, ele trabalha em você te guardando, ele trabalha em você te guiando. Olha o que ele diz: ele vos guiará. Vocês observam que o guia é aquela pessoa que mostra o caminho. Quando alguém vai fazer uma excursão,
ou quando alguém vai visitar uma outra cidade, normalmente você chega como turista e lá existem os guias. Às vezes aquele guia vai levar você para uma trilha, ou vai levar você para um passeio de barco, ou vai levar você para conhecer os monumentos da cidade. O guia é aquela pessoa que conhece a cidade, que conhece aquele local turístico e que vai levar você nos principais lugares. O guia é aquela pessoa que, para subir uma montanha, você tem que subir com um guia, com uma pessoa que conhece o caminho daquela montanha, que já subiu várias vezes e que é treinado. O Espírito Santo de Deus, ele conhece o caminho, ele nos dirige no caminho da verdade, ele nos direciona. Então a ideia é que esse Espírito Santo, ele está agindo. Então, como que esse Espírito age? Convencendo. Como que esse Espírito age? Guiando. Aí nós vamos ver no nosso texto principal o que é que aconteceu com o centurião chamado Cornélio. Esse homem chamado Cornélio, ele morava na cidade de Cesareia. E como a Bíblia diz aqui, ele era um homem piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Lá, Cornélio, na cidade de Cesareia, ele orava, ele buscava Deus, ele nunca tinha ouvido ainda o Evangelho de Jesus, ele não tinha tido ainda o primeiro contato com um pregador da palavra, ou uma pregadora da palavra, mas ele já estava sendo ministrado por Deus. Deus já estava preparando Cornélio para que a obra fosse completada na sua vida. Então, irmãos, a obra de Deus na vida de Cornélio não começou no dia que Pedro chegou, mas ela começou antes, porque o Senhor já estava trabalhando, o Espírito Santo já estava trabalhando em Cornélio e em toda a família de Cornélio, invisivelmente. O apóstolo Pedro não sabia de nada. O apóstolo Pedro não tinha recebido nenhuma notícia que havia um homem que se chamava Cornélio, não sabia de nada na cidade de Cesareia, nada. Mas o Espírito de Deus estava trabalhando na casa de Cornélio. Eu não sei, irmão, agora, nesse minuto, onde o Espírito de Deus está trabalhando, mas eu sei que o Espírito de Deus está trabalhando nas famílias, eu sei que o Espírito de Deus está trabalhando nas casas, eu sei que o Espírito de Deus está aqui fazendo a obra do Senhor. E aí, irmãos, como que se juntou Cornélio e o apóstolo Pedro? A Bíblia diz aqui que Pedro, ele estava em outra casa, estava na cidade de Jope, e um fator que une os dois: Pedro também estava orando. Pedro subiu no terraço da casa e ele orava a Deus, e ele conversava com Deus, e ele buscava a face do Senhor. Ele estava no momento de oração, ele estava buscando a Deus. Cornélio na casa dele e Pedro lá em Jope, uma cidade diferente da outra. Como que o Espírito de Deus ministrou na vida de Cornélio? Ele mostrou para ele, deu para ele a oportunidade de ele ver um anjo, e o anjo deu para ele o endereço aonde estava o apóstolo Pedro, porque o anjo não podia pregar o Evangelho, mas ele veio só dar a notícia do endereço. Ele falou: olha, manda chamar um homem
Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram-se de Simão, que tinha por sobrenome Pedro, se ele morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito: eis que 3 varões te buscam, levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Olha como o Espírito Santo trabalhou. O Espírito Santo acompanhou aqueles homens. O Espírito Santo acompanhou aqueles 3 homens. E quando aqueles homens chegaram na porta, o Espírito Santo falou com o apóstolo: desce, porque tem 3 homens aí e você deve acompanhar esses homens. Irmãos, você pode não estar percebendo, mas o Espírito Santo, ele está te preparando para que você abençoe pessoas, assim como o apóstolo Pedro abençoou Cornélio e a sua família. O Espírito de Deus, ele trabalha dessa forma. Você não tem uma hora certa, um dia certo, um momento certo, mas o Espírito de Deus, ao longo da nossa vida, ele vai nos trabalhando. Ele faz você começar a compreender as coisas. Ele faz você começar a entender as coisas. E no momento certo, o Senhor vai juntar você com o propósito dele. O objetivo aqui da obra do Senhor era que o Evangelho chegasse aos gentios. É que o Evangelho chegasse aos outros povos. E não ficasse só dentro do povo de Israel. E o projeto de Deus era a expansão da sua obra. O projeto de Deus era que outras pessoas ouvissem a sua voz. E agora, neste momento, Pedro compreendeu que Deus estava agindo. Pedro compreendeu que o Espírito de Deus estava guiando a vida dele, estava direcionando a vida dele, que o Espírito Santo tinha uma obra para fazer e ele deveria acompanhar aqueles homens. Já está na hora, irmãos, de nós compreendermos que nós somos instrumentos na mão de Deus, nós somos vasos na mão de Deus, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, nós estamos aqui para agradar o Senhor, nós estamos aqui para dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme o Senhor quer, usa-me conforme a tua vontade, que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos. O apóstolo entendeu que ele estava sendo direcionado, que ele estava sendo guiado. Entenda isso, a sua vida está nas mãos de Deus. O Senhor é o teu guia, o Senhor é o teu ajudador, o Senhor é aquele que abre as portas para você, o Senhor é aquele que dá a direção para a sua vida. Confia na direção que o Senhor está dando, porque essa direção de Deus para o apóstolo Pedro foi para a salvação de uma família, foi para que o Evangelho chegasse até a cidade de Cesareia. E aqui, meus irmãos, o apóstolo vai cumprir a vontade de Deus. E quando eles chegaram, a Bíblia diz que Cornélio estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Agora não era só os familiares, não era só a família que estava ali. Agora, meus irmãos, estava ali também os amigos de Cornélio. Cornélio, ele conseguiu juntar várias pessoas da sua casa, familiares e amigos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se, ele se ajoelhou aos seus pés e o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Quando Deus te usar para você orar por alguém, aquela pessoa ser curada, a glória não é sua, a glória é de Deus. Quando Deus te usar para você dar uma palavra e aquela pessoa se converter ao Senhor, entregar sua vida ao Senhor, então você vai dizer: foi o Senhor que me usou para fazer essa obra. Não fui eu que enganei essa pessoa, mas eu fui um instrumento de Deus para que essa pessoa chegasse ao Senhor.
pessoa foi liberta, não foi pela minha força, mas foi pelo poder de Deus que age através da minha vida. O apóstolo tinha essa compreensão e nós precisamos ter, irmão, que nós não temos poderes humanos de realizar a obra do Espírito Santo, mas nós somos um canal, nós somos um instrumento de Deus, nós somos um vaso na mão do Senhor que Ele coloca para glorificar o seu nome. Então a glória é de Deus, o poder é de Deus. A palavra de Deus diz assim: e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se e chegar-se aos estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Ele falou claramente para eles assim: olha, eu estou aqui na casa de vocês, não é por mim, mas é pelo Deus que me trouxe aqui. Ele estava dizendo: eu estou aqui guiado pelo Espírito Santo. Irmão, você está aqui hoje guiado pelo Espírito Santo. Irmã, você está aqui hoje guiada pelo Espírito Santo. Nós estamos na direção do Espírito Santo. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. E aqui, irmãos, Cornélio, ele contou aquela história toda que nós já lemos hoje, que o anjo deu o endereço. E aí, quando o apóstolo ouviu essa explicação, abrindo a boca, Pedro disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer ação o teme e o faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando no madeiro. E este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez com que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Quando o Espírito te guiar, quando o Espírito trouxer uma pessoa até você, ou quando o Espírito Santo te levar a alguém, o que você vai fazer? Você vai apresentar Jesus para aquelas pessoas. Você vai apresentar Jesus para ele. Você vai apresentar Jesus para ela. Se você tiver uma casa, você vai apresentar Jesus para aquela família. Se você tiver no seu trabalho, você vai apresentar Jesus para o seu trabalho. Se você tiver no ônibus, você vai apresentar Jesus aquele ônibus. Se você tiver numa calçada, você vai apresentar Jesus, porque essa é a mensagem que nós levamos, é Jesus na nossa vida. Irmãos, o anjo não poderia ter falado tudo isso? Poderia. O anjo não poderia ter poupado o trabalho? Não. Porque esse trabalho é meu, esse trabalho é seu, esse trabalho é do apóstolo Pedro. O Senhor te chamou e te resgatou e te curou e te salvou com um propósito. Existem pessoas que só serão alcançadas através da sua vida. Existe uma obra que só você pode fazer, que eu não posso fazer. Existe uma obra que só eu posso fazer e que você não pode fazer. Então hoje nós devemos abraçar a nossa missão e entender que o Espírito de Deus está guiando as nossas vidas, que o Espírito de Deus está nos incomodando, que o Espírito de Deus está nos direcionando, que o Espírito de Deus
usa. De alguma maneira, o Senhor Jesus vai nos usar para chegar àquelas vidas, para que nós tenhamos a oportunidade de apresentar o vivo dentre os mortos, porque Jesus ressuscitou e Ele está no meio de nós. Essa é a mensagem, essa é a palavra, e é assim que o Espírito de Deus nos guia a fazer. E quando a Bíblia diz que o apóstolo estava pregando, estava falando, dizendo ele ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondendo então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles alguns dias. E a obra do Espírito Santo, a obra de Deus, foi feita na casa de Cornélio, com os familiares de Cornélio e com os amigos de Cornélio, porque existe um guia dessa obra. O guia dessa obra é o Espírito Santo. Nós não estamos jogados por acaso, nós não estamos abandonados, mas esse Espírito de Deus tem nos guiado. Existem, irmãos, situações que nós não vamos controlar. Existem situações que nós não podemos dizer quem vai aparecer, ou para quem nós vamos pregar, ou a quem nós vamos ministrar uma oração. Muitas dessas coisas, como vocês viram aqui, são na direção do Espírito Santo, são na direção de Deus. Então o que você tem que estar disponível para Deus? Todos os dias você deve acordar e dizer: Pai Todo-Poderoso, eu estou aqui neste dia. Muito obrigado por esse dia que o Senhor fez. Se o Senhor me fez acordar hoje, se o Senhor me deu vida hoje, eu quero que o Senhor me guie neste dia. Eu quero que o Senhor me guie nesta hora. Eu quero que o Senhor me direcione aqui neste lugar. Eu quero que o Senhor me leve. Eu quero que o Senhor faça algo através da minha vida. Eis-me aqui, Senhor Jesus, em que eu posso ser útil ao Senhor neste dia. E Deus vai te usar. E Deus vai te guiar. E Deus vai te direcionar. Você não precisa de alguém te mandando fazer alguma coisa. Você não precisa de alguém te pressionando a fazer alguma coisa. Você não precisa de alguém ali falando com você toda hora. E aí você não vai orar não? E aí você não vai ler a palavra não? E aí você não vai se colocar à disposição de Deus? Não, não é preciso, irmão. Porque o Espírito de Deus, ele já trabalha na tua vida. O Espírito de Deus, ele já coloca esse desejo natural dentro de você. E você vai buscando o Senhor. E você vai se colocando na presença de Deus. E você vai deixando Deus te guiar. E você vai deixando Deus te agir. Irmão, o Senhor Jesus falou assim: o vento assopra onde quer. E ouves a sua voz. E não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito Santo, ele vai te guiar. O Espírito Santo, ele vai te direcionar, porque você está na obra de Deus. Você está na igreja do Senhor. Assim como ele agiu de forma invisível na casa de Cornélio e na casa de Simão Curtidor, agindo na vida do apóstolo Pedro, agindo na vida de Cornélio, agora ele está fazendo a mesma coisa. Está trabalhando na nossa vida aqui, ele está trabalhando em outras pessoas por lá. E vai chegar o momento daquele encontro, de você que está sendo preparado aqui, com aqueles que estão sendo preparados lá. E na hora desse encontro, você vai ministrar o que Deus colocar na sua mente, o que Deus colocar no seu coração, o que Deus colocar na sua vida. É gostoso, irmão. É maravilhoso você ser guiado por Deus. É muito bom você ser direcionado pelo Senhor, porque isso não é algo mecânico, não é algo que você diz que vai acontecer. Irmão, quem comanda os anjos de Deus é o próprio Deus. Quem comanda seus servos é Ele. Então o comando vem dele.
Espírito Santo, para que as pessoas continuem sendo salvas, para que as pessoas continuem recebendo arrependimento, para que as pessoas continuem mudando de vida, tendo as suas vidas transformadas. É isso que o Espírito Santo faz. E o que nós fazemos? É todo dia dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou pronto, eu estou preparado para ser guiado pelo Senhor, para ser dirigido pelo Senhor, para ser usado pelo Senhor. Se você compreender isso, que a obra de Deus não está no comando de pastor, que a obra de Deus não está no comando da pessoa ABC, mas ela está no comando do Espírito Santo, então você vai dizer: Senhor, pode contar comigo, porque você vai ter certeza que você não está trabalhando para o pastor, que você não está trabalhando para uma placa de uma igreja, que você não está trabalhando para o nome de uma pessoa, mas você está trabalhando na obra do Senhor, e o Senhor tem obras a fazer através das nossas vidas. O Senhor tem outras vidas para serem alcançadas através de nós. Como eu disse, não é uma coisa direcionada por nós, mas ela é dirigida pelo Espírito Santo. Se prepare, irmão. Esteja em oração, esteja buscando a Deus, esteja sempre lendo a palavra, esteja sempre buscando algo de Deus, esteja pronto, esteja pronta, porque a qualquer hora o Espírito de Deus vai ministrar em você, para que você ministre sobre outros, para que você faça a obra dele. E aí, irmão, no final, você entendendo que você está sendo usado por Deus, guiado por Deus, você vai dizer: Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada a ti. E aí, irmão, essa obra, que é a obra de Deus, ela vai só se expandir nos corações, ela vai alcançar todos que precisam ser alcançados. Mas lembrando, essa obra não vai ter começado em você, ela começou na eternidade, ela começou no invisível, ela começou no Espírito, e ela vai descendo e ela vai se materializando através de você, ela vai acontecendo através da sua vida. Então tudo que você está vendo não começou em você, mas começou em Deus, começou no Senhor, começou no espiritual, para depois vir para o material. Então fica tranquilo e tranquila, porque na hora certa você vai saber que o Espírito de Deus está te guiando e está te usando para ministrar aquilo que Ele tem para a vida das pessoas. Por favor, coloque as